Olá, hoje eu quero falar para vocês sobre essa nova proposta de trabalho meu, que é o podcast Palavras que Abraçam com Gil Santo. O porquê de ter esse nome? Porque tem palavras que nós, seres humanos, falamos um para os outros que podem transformar vidas de pessoas, como também podem destruir outras vidas também, tantas. Pode elevar e pode diminuir. Então, a minha proposta como escritora, tá? Vocês, por favor, vai começar o podcast. A gente está com uma mulher incrível aqui. Já vai convidando aí as pessoas para estar assistindo. Meu @ é Gil Santo, escritora. Então, vocês não percam mais essa edição desse outro episódio aqui. E hoje eu estou com uma mulher maravilhosa, que ela tem aquela, como diz Rubem Alves, o ato de ouvir exige humildade de quem a ouve. E essa mulher tem esse ato de ouvir, esse ato de escutar, esse ato de prestar atenção, principalmente, olho no olho. Ela não perde um só instante em tudo aquilo que nós, mulheres, falamos. Com vocês, né, a doutora Roberta. Boa tarde, Gil. Obrigada pelo convite, por estar aqui nesse podcast, pela oportunidade, mais uma vez, poder conversar contigo e com as pessoas que estão assistindo a gente, que estão ouvindo a gente, falar um pouquinho da nossa história e falar um pouquinho sobre isso, sobre esse dom de abençoar as pessoas com as palavras, abraçar as pessoas com as palavras, mas também com o dom que às vezes não é conhecido, que é de calar para poder ouvir o que as outras pessoas têm a dizer. Então vamos hoje, ao longo desse papo aí, falar um pouquinho sobre isso. Estou muito feliz de estar aqui. Você sabe que onde você me chamar, eu vou estar junto contigo, junto com as nossas mulheres empreendedoras, e estou à disposição. Gratidão total, doutora Roberta, por só ter parado assim no meio do dia para também ter aceito o convite. É um prazer muito grande estar aqui, também mostrar para as outras mulheres, né, tudo aquilo que a senhora tem feito já nesse período um curto período, quantas coisas já aconteceram na nossa cidade. Bem, para não perder muito tempo aqui, a primeira pergunta vai: Roberta, como o hábito de leitura influenciou na sua trajetória pessoal e profissional? Olha, influenciou em tudo desde o início. Eu, desde muito nova, eu comecei lendo. Na verdade, eu gostava de ouvir a minha irmã ler as histórias para mim quando eu ainda não lia, então ela lia. Quando eu comecei a ler, eu lia gibi. Depois eu passei para os livros medianos. Depois eu li durante a adolescência Pedro Bandeira, gostava muito. Li os livros da Poliana, Poliana Menina, Poliana Moça. Eu adorava a Droga da Obediência. Isso foi um hábito que foi desenvolvido e que eu fico tentando desenvolver hoje com as minhas filhas, porque naquela época a gente não tinha essa quantidade de vídeo que a gente tem hoje na internet. Isso. Na verdade, nem tinha internet, né? Então, toda noite eu li um livrinho de orações também. Isso ajudou a desenvolver uma linguagem, que eu tento explicar para elas, a desenvolver uma capacidade de argumentação, vocabulário. Isso com certeza contribuiu muito no desenvolvimento da minha profissão. Se hoje eu sou uma pessoa que escrevo bem, falo bem e me comunico bem e consigo expressar para as pessoas o que eu quero com a minha proposta, com as minhas ideias, é porque eu comecei lá novinha, lendo e criando esse vocabulário para eu estar aqui. Então, fundamental eu que fiz direito, fundamental na minha profissão da vida inteira e fundamental na minha profissão hoje também. Agora, hoje é um grande desafio incentivar esse hábito nas nossas crianças, né? Depois pode ser assunto para mais tarde, mas é um grande desafio, porque as crianças estão super apegadas à internet, vídeo. E aí você tem que parar e dar o livro na mão dela e falar, vai ler, vai desenvolver o hábito da leitura, que é fundamental. Nem que seja 15 minutos. Eu coloco uma meta lá para mim, assim, que seja, quiçá, 15 minutos de leitura, que seja mais 15 minutos da minha Bíblia que eu leio, né, por ser evangélica. Então tem aquela meditação logo pela manhã, e realmente a leitura é uma coisa que tem que fazer parte da nossa vida, da vida das nossas crianças, para que elas possam continuar entendendo um pouco mais e ter muito mais clareza sobre tudo aquilo que tem acontecido no mundo, porque sem a leitura não existe clareza nenhuma, existe aquilo que é informado num celular.
Em sua opinião, qual o papel dos livros e da leitura na formação de um cidadão? É um papel fundamental. Eu já falei um pouquinho, já respondendo a primeira pergunta, mas é fundamental porque a gente encontra, no livro, a gente encontra conhecimento, a gente encontra história e a gente desenvolve, como eu falei, a nossa capacidade de se expressar. Eu acho que eu vejo essa grande dificuldade muito grande hoje em dia, as pessoas dizendo assim, eu não consigo me fazer entender, eu não consigo colocar no papel o que eu estou sentindo. Isso. Não consegue porque você não desenvolveu esse hábito da leitura. Eu acho que quanto mais você lê, mais você vê as formas como as pessoas se manifestam e aí você vai aprendendo a se manifestar. Então, é fundamental para todas as crianças. Meu marido é de exatas, ele gosta muito de matemática, então ele cobra minha filha na matemática e eu ali no português. Não, português é mais importante. Lá em casa, queda de braço. Não é matemática, não, é o português. E eu sigo achando que o português é o mais importante. Não, eu acho, com certeza. Eu, por exemplo, eu sempre li, mas eu comecei no hábito da minha escrita, foi um exercício terapêutico. Foi no momento de dor que eu tirava daqui e colocava no papel, e aí que realmente veio a cura tanto interior, né? E porque quando você tira essa dor, é isso que eu falo, Roberta, muito para as mulheres. Quando a mulher chega para mim assim, eu quero muito escrever um livro. Ou senão ela fala assim para mim assim, eu estou fazendo terapia. E eu pergunto assim, a sua terapeuta já te deu o seu caderninho? E você já tem a sua caneta? E ela falou assim, como? Eu falei assim, não, porque a primeira coisa que a gente tem que começar, porque quando a gente tira daqui, a dor vai embora, a dor some. Coloca para fora. Exatamente. Né? Coloca para fora, não fica somatizando dentro do peito. E aí tem uma cura interior também. E aí teve, uns meses atrás, eu encontrei uma mulher, empregada doméstica, ela falou assim, eu não sei, não tenho o hábito de ler, Gil. Eu falei assim, eu vou te trazer 3 livros. E aí levei 3 livros, mais um caderno e uma caneta. E ela falou assim, Gil, eu consegui ler 2 livros. E o meu caderno já está cheio de coisa escrita. Gente, que alegria! Mas eu fiquei tão feliz por isso. E quando você escreve também, você vai organizando as ideias, porque às vezes a vida vai rolando de uma forma tão frenética, a gente tem tantas atividades para fazer, e todo mundo tem 1000 atividades para fazer, tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que cuidar de filho. A vida vai andando e a gente não para refletir sobre as coisas que estão acontecendo. Então, no momento que você para fazer uma leitura, ou que você para principalmente para escrever, ou quando você para num momento de terapia para você conversar com alguém, conforme você vai falando e conforme você vai escrevendo, você já vai organizando as suas ideias. Exatamente. Então, muitas vezes, você nem precisa, só de você estar escrevendo ali, você já vai chegando às suas próprias conclusões. Tanto que tem uma linha de terapia que o psicólogo e o terapeuta mais escuta do que fala. Porque, na verdade, só de você colocar para fora, só de você ir listando ali, você já está organizando suas ideias. Eu, por exemplo, só consigo. Você vê a reunião, tudo, normalmente eu faço anotando, rabiscando as coisas, porque é aí que eu organizo minha mente. É muito importante. E é muito importante. Bem, como a senhora concilia várias atividades... Gente, porque, olha, não é pouca coisa, não. Tem muita coisa por aqui hoje ainda, hoje à tarde. As atividades e ainda tirar tempo para se dedicar à leitura, estudos e atualizações. Principalmente as atualizações, né, nesse tempo aí, doutora Roberta. Então, não sei explicar direito como é que eu faço, não. Eu faço um pouquinho de cada coisa e vai saindo. Mas, assim, eu tenho algumas estratégias que me ajudam. No fim de semana, tento acordar um pouco antes das minhas meninas, porque aí é um tempo que eu tenho para ali. Eu faço um café, eu gosto de fazer um café para elas de manhã, e nesse momento eu também estou sozinha em paz para ler, para ver alguma coisa sozinha ali, quietinha. Depois, quando elas acordam, já tem um cafezinho pronto. Eu tento manter isso. Nem todo dia eu consigo, porque eu durmo bem. Eu não sou uma pessoa que tem o costume, tem insônia, não. Mas quando eu deito, um pouquinho antes de eu dormir, eu já deito ali, e ler me ajuda a relaxar também, vai me atualizando. E aí eu já não falo nem só de livro, mas mesmo que você leia notícia e tal, você já está se atualizando, que você está adquirindo vocabulário da mesma forma. E durante o dia, uma facilidade que eu tenho é que no
trânsito de um lugar para o outro, eu não me enjoo lendo. Então, eu leio também quando eu estou no trânsito de um lugar para o outro. Tem muita gente que costuma enjoar. Eu fiz a faculdade no Rio. Eu pegava o ônibus até a Pavuna e pegava o metrô da Pavuna para a UERJ. No metrô não dava para ler, porque eram 1000 pessoas, eu estava encolhidinha. Mas no ônibus até a Pavuna era tranquilo. Então, eu ia ali 30 minutos lendo no caminho. Depois, na volta, eu voltava de Evanilda da Praça 15. Eu vinha lendo na volta. Eu não enjoo no transporte. Então, eu vou... É uma coisa, e sempre que eu estou em trânsito de um lugar para o outro, eu estou lendo alguma coisa, isso me ajuda a ganhar tempo para ler. E as outras atividades eu vou me dividindo mesmo, organização de tempo. De manhã, internato, de tarde, secretaria, no outro dia, a prefeitura, no outro dia eu estou de manhã na prefeitura, de tarde na secretaria, no outro dia eu estou de tarde no internato, organização de tempo. É uma ginástica, assim, dá um cansaço mental muito grande. Mas está valendo a pena, eu acho. Eu estou feliz. Só de ver, gente, internato, não sei o que. Quantas coisas que essa mulher tira para fazer, né, ao longo do dia, sabe? É muita coisa. Hoje em dia também tenho gente que me ajuda, isso é muito importante, né? Minha mãe, tem sido uma super parceira, me ajuda muito com a minha filha, meu marido é incrível, me ajuda muito, a gente se ajuda o tempo inteiro na vida e tenho equipe, hoje em dia tenho a Carla, me ajuda em tudo o dia inteiro, a gente sabe, você pergunta, você vai fazer amanhã? Não sei, vou perguntar para Carla que sabe da minha vida, administra meus horários todos, então assim, estabelecer essa rede de apoio é importante, entendeu? Se não é com a mãe, é com uma amiga, é com uma vizinha. Quando eu já tive uma época que era assim, eu tinha uma amiga que era vizinha no meu prédio, também tinha filha que estudava na mesma escola que a Sofia, então um dia eu buscava as duas, o outro dia a Priscila buscava, o outro dia eu buscava e ficava com elas até a Priscila chegar do trabalho, e assim a gente ia se organizando, tá? Acho que organizar essa rede de apoio é importante também para você conseguir fazer as coisas. Não, super importante. Eu acho que quando você tem essa rede de apoio assim, se não tiver essa rede de apoio, não tem como fazer duplas funções ao mesmo tempo. É muito difícil organizar tudo. É muito difícil mesmo. E principalmente, doutora Roberta, eu acho que tem sempre assim, tem aquelas pessoas, será que ela vai conseguir mesmo? E aí ela vai lá, pá, e faz. E aí isso que é o bacana, de ter essa questão da organização. Mas só um detalhe, a gente erra também, né? Às vezes marcou, esqueceu, chega atrasado, outro dia o aniversário era 13h, eu fui me arrumar 4 horas achando que era 13h, já era 4 horas, é ser humano. Então, e aí desculpa, errei, esqueci, atrasei, eu tento me organizar o máximo possível, mas as falhas acontecem de vez em quando. Isso é normal, principalmente no trânsito, que a gente tá tudo caótico, eu saí de casa bem mais cedo para chegar aqui mais cedo, para poder me organizar. Qual o desafio de estar à frente da pasta das mulheres? O maior de todos os desafios, mas a gente tem conseguido, conscientizar a classe política, empresarial, os espaços de poder que ainda são predominantemente dominados por homens, da importância de ter as mulheres ocupando espaços de poder, da importância de ter uma Secretaria da Mulher, da importância de dar voz a essas mulheres. E de que isso não é um critério de exclusão, que as mulheres não estão chegando para tirar espaço dos homens, que temos excelentes homens ocupando excelentes espaços, mas que quando você tem um espaço de poder, uma empresa, uma cidade, uma secretaria, que está ocupada por homens e mulheres, você tem perspectivas diferentes da vida. Porque nós, enquanto mulheres, já temos perspectivas diferentes da vida, porque a vida é desenvolvida a partir das nossas experiências pessoais, a gente vê muito isso com relação a perspectivas de homens e mulheres. Então, a partir do momento que você inclui a mulher lá, você pode ter uma visão mais detalhista, mais empática, muitas vezes mais humanizada. É uma visão diferenciada. Então, tem que juntar, sim, a visão da mulher com a visão do homem para a gente poder ter um trabalho mais integralizado. Então, o maior desafio era esse, fazer com que as pessoas compreendessem a necessidade e a importância e não fosse mais perguntado como foi várias vezes, mas então por que não tem Secretaria do Homem? Por que não tem Dia do Homem? Que também é importante, só que como os homens já conseguem ter voz, conseguem ter seus pleitos acolhidos, conseguem ter mais facilidade para acessar os serviços, eles não precisam de uma secretaria que faça desse impulsionamento para eles.
mulheres, mas meu sonho, sinceramente, é que um dia a gente não precise de Secretaria da Mulher. Claro. Que a mulher consiga acessar todos os espaços e todos os serviços sem precisar de uma secretaria para isso. Enquanto isso não acontece, a gente precisa, sim, de uma secretaria para dar essa voz, ser esse megafone aí para a voz das mulheres, que muitas vezes não são ouvidas. E tem sido, assim, o que eu tenho visto, eu já estive na Secretaria da Mulher umas semanas atrás aí, e como está ficando, como está bonito, como está organizado, e a gente vê que tem tudo cor de mulher, né? Mulher tem cor, gente. Mulher não é preto e branco, mulher é rosa, é amarelo, é azul. Mulher é mais colorido, mulher parece que dá vida, né? Quando a gente vai comprar roupa para menina, é diferente de comprar roupa para menina. É bem divertido, né? Divertido. Eu que sou mãe de 2 meninas, né? Imagina. Vou puxar logo a sardinha pro meu lado. Claro, com certeza, é muito mais. Então, é muito bom quando a gente estava vendo o planejamento, até cheguei a falar, porque tudo que aparece da Secretaria da Mulher. Ontem mesmo, uma pessoa perguntou, mas eu queria saber da agenda das mulheres. Eu falei assim, olha só, você segue logo a página das mulheres? Gente, já vou deixar aí, @Secretaria da Mulher NI. Aliás, só tô divulgando o Instagram da Secretaria da Mulher, nunca mais falei do meu, né? O meu é @doutora.roberta, doutora por extenso, DOUTORA. Mas, de uma forma geral, estou muito dedicada a esse trabalho, então eu tenho nos lugares falado sempre do Instagram da Secretaria da Mulher, porque é por ali que a gente divulga as ações, as capacitações, o que a gente está fazendo, como é que está o espaço, como a gente está acolhendo as pessoas. Então, é mais importante que vocês sigam lá o da Secretaria. E que tem sido muito importante mesmo. E aí ontem eu falei assim, gente, está acontecendo uma atividade que começou, tal dia, vai encerrar hoje. Corre lá para ver que dá tempo ainda de você estar perto e estar tendo várias coisas, porque eu sigo lá, eu sei exatamente o que está acontecendo. Um hobby da doutora Roberta que as pessoas nem imaginam. Um hobby meu que as pessoas nem imaginam. Então, olha só, é uma confissão. Não é um hobby, porque eu não posso conhecer um erro. Mas eu tenho que contar que quando eu perco o sono de madrugada, eu vou atrás de um doce, gente. A doutora Roberta come doce de madrugada. Acorda de manhã, comi um doce de madrugada. Nutricionistas, não me matem, é só uma leve confissão. Mas agora, outros hobbies que eu gosto muito, eu gosto muito de praia. Adoro praia, não tenho tido tempo, mas gosto muito de praia. Gosto muito de show de música, e também gosto de comer um docinho de madrugada. Eu também vi que agora eu descobri, vendo um podcast, ouvindo uma fala sua, que você sabe roda de capoeira. Joguei capoeira há anos, gente. O pessoal falava, acho que as pessoas não acreditam. As pessoas acham que eu sou princesa, entendeu? Vida de glamour, não tem nada disso. Sempre joguei capoeira, eu sempre peguei meu metrô para ir pra faculdade, sou flamenguista, gosto de futebol, já fui pro Maracanã, vou pra Beija-Flor, amo samba. Então, assim, quando eu fui lá jogar, o pessoal, ela joga mesmo. Eu falei, jogo. Meu marido, minha filha, você podia cair, ia virar meme na internet. Por que você foi? Eu falei, adorei, perguntaram quem queria, eu já fui, já me joguei. E sábado vai ter um encontro de mulheres na capoeira lá na Vila Olímpica, já deixo um convite 2h da tarde, e eu vou estar lá e quero inclusive de calça de capoeira para jogar um pouquinho. Estou ficando muito saudosista da capoeira. Foi uma época muito legal, muito importante, porque além de ser uma atividade física muito boa, é um espaço de integração, você faz amigos, você interage com as pessoas, você vai nos eventos, nos batizados. Nossa, eu amava a capoeira. E jogo. É maravilhoso. Eu fiquei assim, encantada. Eu falei assim, gente, é ela mesma. Samba, beija-flor, Flamengo, capoeira, isso aí. Maravilhoso. Poderia citar um livro que todos deveriam ler? Um só. Meu Deus, essa me pegou de surpresa, juro. Não tinha lido, acho que eu pensei que eu ia falar do hábito da leitura. Um livro indispensável na vida. Meu Deus do céu, vamos lá. Faz a próxima, daqui a pouco eu volto nessa. Como a vice-prefeita, qual é a sua visão para o fortalecimento das políticas de empoderamento feminino na cidade e que projeto gostaria de ver implementado ainda durante esta gestão? Temos um grande projeto para essa gestão, que é fazer a Secretaria da Mulher chegar
em todas as unidades regionais de gestão do nosso município. A gente hoje conseguiu, foi uma grande vitória, ter aquele prédio lindo, colorido, acolhedor. O prédio abraça, assim como as palavras, assim como o nome desse podcast, o prédio abraça a mulher que chega lá. E não apenas a vítima de violência, que tem uma entrada separada para ir para o Centro Especializado de Atendimento à Mulher. Isso é importante ser dito. O prédio foi recriado pensando nas necessidades da mulher. Então, ali, a mulher vítima de violência tem uma entrada separada e vai para o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, o CIAM. Tem o atendimento jurídico, psicológico, a de assistência social. Mas, nos outros andares, a gente tem a autonomia financeira, os cursos de capacitação, de empreendedorismo. A gente tem o combate à violência, a gente tem todo o auxílio na parte de saúde da mulher. Isso tudo ao longo dos outros andares da secretaria. E aí o nosso maior objetivo agora é pegar esses serviços que a gente já está prestando e conseguir levar para perto das mulheres. Porque a gente sabe que é muito difícil para uma mulher do quilômetro 34 sair de lá, pegar um ônibus, levar 1 hora para chegar no centro de Nova Iguaçu para fazer um curso de 40 minutos e voltar mais 1 hora. E aí ela não vai levar só 40 minutos para fazer um curso, ela vai levar 3 horas e vai deixar com quem os filhos durante essas 3 horas. Então, assim, hoje eu estou muito feliz pelo que a gente já está conseguindo fazer. O prédio ficou de pé de uma forma, assim, foi todo reformado de uma forma muito, muito ativa. A gente já conseguiu implementar muitas parcerias para os cursos de capacitação de empreendedorismo. A secretaria está acontecendo. Agora, o grande desafio, e a gente vai conseguir, eu já falo isso para você desde o início, é ter os nossos polos regionais. Quilômetro 32, Miguel Couto, Cabo Sul, Tingual, Vila de Cava, bairro Botafogo, Comendador Soares. A gente tem que ter Austin, a gente tem que ter esses núcleos perto da casa da mulher, porque muitas vezes a mulher vítima de violência, inclusive, ela vai ter um tempinho só para sair de casa e ir ali. Vai conseguir ir longe. Então, se a gente estiver pertinho dela, vai ser muito mais fácil, seja para ela buscar algum tipo de ajuda psicológica, seja para ela sair de um ciclo de violência, para ela fazer uma capacitação, entrar para o empreendedorismo. Isso tudo tem que estar perto da mulher. A gente vive numa cidade gigante, enorme. Então, é muito difícil você conseguir chegar a todos os pontos, por isso que a gente tem que ter os polos regionais, e esse é o nosso maior desafio agora, fazer a secretaria estar lá, porque até hoje o maior desafio é fazer as pessoas saberem que a secretaria existe. Para mim, isso está mais do que instituído, mas a gente chega nos lugares e as pessoas ainda não sabem. Tem muita coisa que as pessoas não sabem. Não sabem. E tem uma coisa, doutora Roberta, como conselheira da cultura no segmento da literatura, quando eu entro, às vezes, saio da reunião do conselho, já 8 horas, às vezes entro no UB e tal, começo a falar da cultura. Ah, mas o secretário faz isso. Não, você está enganado. Está acontecendo isso, e mais isso em Tinguá. Não, está acontecendo isso, então tem isso. Então, as pessoas não sabem, as pessoas não têm essa informação. E quando a gente teve, que não é Iguaçu Velho, Iguaçu Novo, né? Agora Iguaçu Novo, que está ficando incrível. E aí eu fui de moto Uber. E aí a Silvia falou assim, Gil, você de moto? Eu falei assim, minha filha, sai de Vila de Cava, tem que vir de moto Uber mesmo para cá. E quando eu cheguei na porta, o rapaz do moto falou assim, gente, o que é isso aqui? E eu falei assim, você não conhece? Já está tudo restaurado aqui, o cemitério de Iguaçu Novo, que é Iguaçu Velho. E aí ele ficou encantado. Então, isso é a mesma coisa que nós, como mulheres iguaçuanas, precisamos, e temos o dever, né, doutora Roberta, de falar, de espalhar para todas as pessoas que tem uma secretaria da mulher funcionando em Nova Iguaçu, preparada para atender as mulheres. E é isso. E falar das boas iniciativas, porque como a gente está falando aqui das palavras positivas, do poder, da influência que as palavras exercem na vida das pessoas e na nossa própria vida. E a gente tem a mania, o ser humano, de uma forma geral, de contar as histórias negativas, de espalhar as fofocas negativas. Uma separação, um divórcio, corre sempre mais rápido do que um casamento. Sabia que fulana casou? É mais fácil a pessoa vir contar a história. Sabia que fulana separou? Então a gente tem esse hábito de espalhar as notícias negativas, que a gente possa começar a propagar também as coisas positivas, entendeu? E aí é importante que as pessoas contem umas para as outras das iniciativas boas que estão acontecendo, porque são serviços que estão ali sendo prestados gratuitamente para a população e muitas vezes as pessoas não sabem, não? A informação não chegou ainda até aquela pessoa. Então, nosso maior desafio é fazer essa informação chegar. E é uma coisa também muito importante, independente de estar a doutora Roberta lá nesse momento.
Não, tem que ser... Independente de quem esteja no poder. Tem que ser perene. Tem que ser perene, tem que ser estabelecido para qualquer pessoa que assuma e dê continuidade ao trabalho, que traga uma perenidade. Senão vira um projeto que daqui a pouco acaba, um projeto que daqui a pouco acaba. Tem que ter tudo tem que ser feito com uma solução de continuidade, de tal forma que vá prosseguir e deixar, de fato, um legado, sabe? Para o desenvolvimento das pessoas da nossa cidade. Eu acredito que com essa potência, né, que você tem aí, principalmente não só ser mãe, nem vice-prefeita, nem estar lá como secretária, na Secretaria da Mulher, mas por ser quem você é, Roberta, e por fazer diferença, sim, porque quando eu vejo você, né, porque para mim parece uma menina, e aí, como médica, de entender um pouco mais, e eu estava lendo, quando você olha assim, aquele paciente, ele tem quem chore por ele. Aquela mulher, ela tem quem chora por ela. Aquele filho, ela tem uma mãe. E isso foi falado no primeiro dia de aula lá da Faculdade de Medicina da Unig. Não se esqueçam de que o paciente é o amor da vida de alguém. Para você que está ali e ao longo dos anos, e aí no primeiro dia, nossa, claro que eu não vou esquecer, mas é isso, eu começo a trabalhar, tem 500 pacientes, e você começa a automatizar as pessoas, vira o leito tal, o caso tal. Não, é o fulano, é o ciclano, é o pai de alguém, é a mãe de alguém, é o filho de alguém, é o amor da vida da pessoa. Então, tem que ser tratados como seres humanos, sabe? E eu ainda, até hoje, quando eu estou num hospital com muitos pacientes, fazendo o internato, agora eu estou terminando o internato da medicina, né? Dentro do internato, quando eu vejo alguém falando número de leito, eu corro para olhar o nome da pessoa e tento repetir o nome da pessoa, porque é um ser humano que está ali. A gente não pode se acostumar a achar que é um leito, que é um número, que é uma pulseira. É um ser humano que está ali atrás. Esse olhar humanizado, muitas vezes falta a alguns profissionais, mas tem sido cada dia mais trabalhado. Hoje eu vejo a gestão preocupada com a humanização dos processos, a valorização dos profissionais de psicologia, dos assistentes sociais dentro das unidades de saúde, o setor específico para a humanização, para que tenha uma abordagem diferenciada com os acompanhantes dos pacientes. E eu acho que é assim que tem que ser em todas as unidades. Claro que tudo é um desafio muito grande, mas iniciativas que são startadas precisam já ser reverenciadas para que elas possam ser replicadas, sabe? E estou eu aqui pensando no livro até agora, tá? Vamos lá, Débora. Fora da rotina de trabalho, como a senhora cuida do seu bem, do seu bem-estar, e carrega as energias para continuar enfrentando os desafios do cargo público? Com a minha família, com as minhas filhas, meu marido, eles me dão, vou te dizer, energia total. Tanto que, assim, eu procuro, por exemplo, esse domingo, eu não vou fazer nada relacionado a trabalho. Minha filha tem uma festa infantil para ir, então eu vou com as duas, arrumo bem linda, bem colorida, igual a gente falou, e fico com meu marido. Eu procuro também ter uma noite que a gente saia para jantar, eu e ele, para conversar, para ter um momento, nosso relacionamento. É assim que eu recarrego as minhas energias. Ou pego domingo e a gente vai com a minha mãe, vai para casa da minha irmã, e aí reúne, conta história. Eu gosto disso, de um bom papo, na verdade, descansar, tranquilidade. Acho que o dia a dia já é muito agitada. Eu já fui muito agitada quando era nova, gostava muito de sair. Hoje em dia eu gosto muito de ficar em casa com as crianças, com meu marido, com a minha família. Elas me recarregam de verdade a minha energia, assim, embora você se desgaste fisicamente brincando e tal, sabe? Traz uma paz de espírito muito grande. É dessa forma que eu recarrego as energias e, claro, orando, né? Orando. Muita oração, não tem jeito. Eu não vejo outro caminho e, assim, o momento de conversa com Deus é fundamental. Não necessariamente dentro da igreja, quando eu posso, é dentro da igreja, sim, até porque eu levo minha filha para o catecismo, tenho a missa do catecismo, eu tenho o maior prazer de acompanhá-la, mas sentar num momento na sua conversa com Deus, no seu íntimo, que Ele conhece o seu íntimo. Total. Ele conhece os seus desejos, Ele conhece suas fraquezas também, então você não tem como você esconder dele os momentos que você errou. O mínimo que você tem que fazer é parar para refletir, pedir perdão e pedir direção para que você não erre novamente, ou para que você erre o mínimo possível, né? Então, esses momentos fortalecem muito, sim, e eu costumo fazer isso, não tem
uma hora certa do dia, exata para eu ajoelhar e orar, mas normalmente eu gosto de fazer de manhã, porque aí você já começa o dia sabendo que você conversou com a pessoa mais importante da sua vida, que é com Deus, né? Normalmente também eu faço essa tarefa aí, assim, de manhã cedo, a respiração, e depois é aquele momento mesmo de colocar tudo aquilo, né, que eu preciso, e de agradecimento, né? Porque só da gente abrir os olhos de manhã cedo já é um milagre. E aí, quando eu penso assim, bem, eu tive uma cama, é mais um milagre. Não, eu tenho água potável, é outro milagre. Eu tenho um café, é outro milagre. E aí, realmente, quando a gente começa o dia já essa função, né? O dia longo, e fica melhor, fica mais leve o dia para todos nós. A gente já está finalizando aqui, mas... Não pode ser, eu adoro. Mas a doutora Roberta tem que falar aí o livro, né? Ó, vou falar 3, que eu não vou conseguir falar menos de 3. Olha, eu achei, para mim, foi muito marcante, muito importante. Pode soar bem bobinho, tá? Mas eu fiquei... eu nunca mais me esqueci de quando era criança eu lia Poliana e ela fazendo o jogo do contente. E isso eu tento aplicar na minha vida, assim, tentar transformar os limões em limonadas. Isso a gente carrega pra vida, sabe? As situações vão vir, as dificuldades vão vir, os nãos vão vir, as derrotas vão vir, não tem jeito. E é assim com todo mundo. Então, se você tem a capacidade de se reinventar e de pegar aquela transformação, parar para pensar o que Deus quer te ensinar com aquilo, para você transformar numa experiência positiva para você, é muito importante. Claro que não é assim que está escrito no livro da Poliana, né? Não. Mas o que ela tentava fazer era isso, tá sempre de bem com a vida, sempre alegre, sempre com pensamento positivo, até porque as palavras têm esse poder de trazer a positividade para a vida das pessoas. Então, assim, o jogo do contente norteia um pouco a minha vida, e eu lembro disso lá de quando eu era pequenininha, ali, Poliana. Depois, já numa pegada mais autoajuda, tem o livro da Brené Brown, que fala a coragem de ser quem nós somos. E isso é para aquele momento de avaliação e reavaliação, e o quanto você tem que ser corajoso para se assumir como você é. Nas suas fraquezas também, nas suas dificuldades, nas suas imperfeições. Eu sei que eu sou uma pessoa explosiva, mas eu sei que eu procuro ser uma pessoa muito justa. Eu sei que eu sou uma pessoa impaciente, mas paciência nenhuma, esquece. Pessoal, toda hora as pessoas falam, calma não tem, desculpa, Deus ficou devendo. Botou um monte de quadrado, mas a calma ele não colocou quando me criou, ficou faltando essa daí. Então, assim, você se assumir como você é, até para você poder buscar ser melhor. Claro. Porque se você não se enxerga, digamos assim, você não vai procurar melhorar, porque você está ótimo, eu estou perfeito, não precisa. Então, a coragem de você se assumir quem você é, como você você se assumir dessa forma e se enxergar é um ato de coragem, e é muito importante para o seu desenvolvimento pessoal. E, por fim, já nessa pegada das mulheres, que é uma bíblia, Mulheres que Correm com Lobos. É um livro enorme, mas que fala são vários contos de várias mulheres, e é um livro que inspira, porque você vai ver a vida sobre diversas perspectivas de contos relacionados às mulheres. E aí fica a minha 3ª dica de livro, Mulheres que Correm com Lobos. Maravilha. Doutora Roberta, eu quero agradecer, mas antes disso eu quero as suas considerações finais. Foi um prazer estar aqui com você nessa tarde. A gente ficaria aqui. Eu ficaria horas, com certeza. Nosso papo é sempre muito bom, né, Ju? Desde a primeira vez que a gente conversou. Muito bom mesmo. São horas falando. Bom, mas eu quero as suas considerações finais. E é isso. Minhas considerações finais são agradecer pelo convite para estar aqui, agradecer pelo papo, agradecer pela sua vida, suas histórias. Eu já tive o prazer de participar com vocês aqui no prefácio do Mulheres Despertar no Anonimato. Minhas histórias, histórias de outras mulheres, é um livro que conta a história de muitas mulheres incríveis e potentes, e assim, o quanto esses livros são importantes que as mulheres leiam e se identifiquem com essas histórias, ou com essas dificuldades, ou com essas superações, para que tenham em mente que não acontece só com você. Porque às vezes, quando as coisas que a gente vem logo comigo, eu faço tudo certo, por que comigo? Não, acontecem coisas boas e ruins na vida de todo mundo, e a diferença está exatamente no quanto você se deixa ou não abater por essas dificuldades, ou com a sua capacidade de receber os ensinamentos, eu ia dizer, as
pancadas da vida, eu tava pensando aqui no sinônimo para não falar as pancadas da vida sem se deixar abater. Então, como você reage a isso? É muito mais sobre não, você não tem como ter controle sobre o que acontece com você, mas você tem como controlar a sua reação diante das coisas, do que não é uma tarefa fácil, não. Tem muitas vezes que a gente não controla mesmo, mas é um exercício para controlar. Então, eu acho muito importante que você continue compartilhando sua vida, suas histórias e a história de outras mulheres que são tão vitoriosas e que a gente pode aprender tanto com elas. E esse é o meu grande aprendizado contigo. Aprender através de você, das suas palavras, a me reconhecer na história de outras mulheres e aprender com elas e não me reconstruindo ao longo de tudo que vem acontecendo. Então, bem, eu também acredito que também tem muitas mulheres e muitas jovens também, quando a gente olha assim para a sua história já, aquilo que eu já pesquisei, que é pouco ainda, né? Mas tudo aquilo que você tem feito, né? Eu estou com 63 anos, tá, Roberta? 43, também não estou muito nova, não. Já estou 40 mais. Anos. Mas a tua jornada, olha quanta coisa aconteceu. Olha quanta coisa ainda tem pela frente. Tem muita coisa para fazer. Tem muito trabalho. Muito trabalho. E eu tenho isso muito claro na minha mente. Assim, eu não penso em parar de forma nenhuma, por motivo nenhum, nem tão cedo. Eu vejo que há alguns anos atrás, ter 40 anos, você já tinha aqueles 40 anos que era a senhorinha, né? Os filhos criados, já estava ali fazendo bolo, e hoje eu tô com a corda toda. Que venham mais 40 aí, pronta. E te vejo assim também, com a corda toda para realizar muita coisa ainda, que a gente possa trabalhar muito ainda junto aí nos próximos 40. Imagina, você com 100 anos. 100 anos da Gil, vou estar lá fazendo festa. Gente, eu quero agradecer. Agora a gente tem a patrocinadora, né, que é das Almeidas. Tá patrocinando. Fazem coisas lindas. Patrocinar aqui o podcast. E a nossa proposta realmente é ter patrocinadores, é ter colaboradores, para que esse canal continue existindo, para que a gente possa trazer tantas outras mulheres aqui para contar suas histórias, para falar daquilo do qual elas têm vivido nesse tempo. E não podia deixar de faltar, né? Um mimo aqui para a doutora Roberta, porque aqui linda. Tem mimo também. O mimo das Almeidas. As coisas delas são muito lindas. Procurei bastante. Eu falei assim, gente, o que eu vou levar de mimo para a doutora Roberta? Então tá aqui, doutora Roberta. Deixa eu abrir. Dá tempo de abrir? Pode, claro. Meu Deus, linda, linda. É uma necessaire. Linda. Gente, muito chique. Elas são muito boas, né? Olha o acabamento disso. Olha o acabamento dessa peça. Gente, vamos fazer aqui. Vou mostrar aqui. Muito bonita. Muito bonita. Ó. Gordinha. Muito lindo. Pra mim também. Os dois? Adorei! Amei! Obrigada, Gil. Obrigada, gente. Até a próxima. Espero voltar outras vezes para falar da minha vida, da sua vida, da vida de mulheres maravilhosas. Parabéns pela iniciativa. Gratidão, conta comigo no que eu puder apoiar. Tô aí. Muito obrigada, doutora Roberta. Muito obrigada mesmo. Foi realmente maravilhoso ter essa mulher aqui nessa tarde. Então, por favor, depois vocês acessem lá no meu canal e também nas páginas da doutora Roberta e na Secretaria da Mulher também. Vamos divulgar, vamos acessar e compartilhar essa história para muitas mulheres. Obrigada. Nada.